Pessoal, continuando então. Dilatação linear de um objeto aí, tá? O que que significa o linear? Linear lembra linha pra gente. Linha, ela vai dizer pra gente a dimensão física chamada comprimento do objeto. Então, sempre quando o seu objeto ele sofreu uma dilatação térmica linear, a gente vai entender que ele está sofrendo uma variação, ele está aumentando ou diminuindo uma contração, no comprimento, na dimensão física chamada comprimento do seu objeto, tudo bem? Então, eu dei um exemplo ali, suponha que você tem uma barra de metal, tá? Uma barra de ferro e alumínio, qualquer metal que você quiser, e ele sofreu uma dilatação térmica linear, ou seja, ele vai sofrer uma variação exatamente no comprimento. O comprimento dessa barra ela pode aumentar um pouquinho ou diminuir um pouquinho, tudo bem? E eis então que a gente tem a matemática para também nos ajudar. Como que a gente pode calcular, né, sem precisar medir o antes e o depois? Suponha que você queira saber o tanto que a sua placa, a sua barra, ela vai aumentar ou diminuir, ok? Sem precisar ter que medir, e sim usando apenas cálculos matemáticos. Tem como a gente fazer isso, tudo bem? Fórmula aí matemática para nós podermos calcular o tanto que o nosso objeto aumentou ou diminuiu o seu comprimento. Então, o nosso ΔL vai ser igual alfa vezes o L inicial, aquele L zerinho significa o comprimento inicial da sua barra, multiplicado pela variação da temperatura que ele sofreu, tudo bem? Ou diminuição de temperatura, tanto faz. Depois a gente faz um exemplo aí de como usar, tá? Pessoal, esse alfa aí, uma letrinha grega, ela vai representar o coeficiente de dilatação linear do seu material. O que que ele vai dizer para a gente? É a característica que aquele material tem, o tanto que ele vai conseguir aumentar ou diminuir, tá bom? Ou seja, se ele vai precisar de muita ou de pouca energia. Quando a gente fez a nossa prática experimental, que a gente tocou nos objetos na escola para saber qual que era o mais quente, qual que era o mais frio, vocês devem ter percebido que nem todos os objetos estavam com a mesma temperatura, tá? Por que que isso acontece? Justamente por conta dessa propriedade térmica dos materiais. Cada material vai dilatar de uma maneira diferente do outro, tudo bem? Assim como eles também, uns demoram mais para esquentar do que o outro, essa questão da dilatação também vai depender do material que você está trabalhando, ok? Muito bem, fizemos o cálculo da dilatação do nosso objeto, já vimos o tanto que ele dilatou, aí você vai precisar calcular o comprimento final. Basta você pegar o inicial e somar com a dilatação que você encontrou, ok? Lembrando que o Sistema Internacional de Medidas, comprimento sempre tem que estar em metros aí, ok?